Imagine a cena: uma mulher exausta chega em casa depois de um dia interminável de trabalho, e o que a espera? Um marido que, em vez de um abraço ou um gesto de carinho, exige que ela lave suas meias sujas às 11 da noite. E não qualquer pedido, mas uma ordem acompanhada de gritos e humilhação. Pois foi exatamente isso que aconteceu e o desfecho dessa história é uma lição poderosa sobre autoestima, limites e o verdadeiro significado de respeito em um relacionamento. Quem olha de fora pode pensar: como um casamento pode se transformar tão rápido? Mas a verdade é que, muitas vezes, a máscara cai só depois do assim. O tal marido exemplar era um mestre em encantar antes do casamento, romântico, atencioso, daquele tipo que parece ter saído de um filme. 2 anos de namoro, 0 discussões, ajuda nas tarefas domésticas e até jantares preparados quando ela chegava à tarde. Parecia perfeito, perfeito demais. E foi justamente essa perfeição que deixou a mãe desconfiada desde o início. Mulher experiente, que já havia vivido as amarguras de um casamento falido, ela sabia reconhecer os sinais de um homem que esconde sua verdadeira face atrás de gestos calculados. A questão é que tinha um trunfo que muitos ignoram: a segurança de um teto que, tecnicamente, não era dele. O apartamento, herdado pela mãe, era modesto, mas era dela, ou melhor, da família. Quando o assunto foi onde morar depois do casamento, com a sabedoria de quem já viu muito, ofereceu espaço aos recém-casados, mas não sem antes tomar uma precaução crucial: um contrato de locação assinado por só uma formalidade, deve ter pensado ele na época. Mas formalidades, meu caro, salvam vidas. As primeiras semanas foram de luna de mel prolongada. Ainda mantinha a fachada, embora já começasse a dar sinais de cansaço do papel. Menos ajuda em casa, mais cobranças, aquela frase clichê: você é muito exigente. Até que, um mês depois da cerimônia, a bomba estourou. Esgotada após um dia de 8 horas em pé resolvendo crises no trabalho, chega em casa sonhando com um banho quente e uma cama macia. O que encontra? Um marido de cara feia, uma cesta de roupas sujas jogada no chão e um ultimato: finalmente chegou. Olha só o que acumulou. Precisa lavar agora. Ela, é claro, recusa. São quase 23 horas, ela está exausta, e, detalhe crucial, existe uma máquina de lavar. A resposta? Um acesso de fúria digno de um tirano de novela: calha a boca. Você vive na minha casa e vai fazer o que eu mando. Foi nesse momento que algo dentro de clicou. Não era mais a mulher que ele pensava poder manipular. Era a filha de uma mãe que já havia ensinado a ela o valor da dignidade. Com um telefonema, chegou em 20 minutos, não como uma mãe preocupada, mas como uma advogada implacável. Documentos em mãos, voz firme, olhares que gelavam. Ah, foi um mal-entendido, ironizou, enquanto folheava o contrato que ele mesmo havia assinado. Você gritou com minha filha às 23 horas, exigiu que lavasse suas meias fedorentas e ainda por cima disse que está à sua casa? O silêncio foi a confirmação de que ele sabia: estava encurralado. Você tem 10 minutos para pegar suas coisas, anunciou, sem pestanejar. Os argumentos dele? Patéticos. Mas nós somos família, isso acontece em todo casamento. Pola, me ama, não faz isso. Amor não se mede por palavras bonitas, mas por ações. E as ações dele, naquela noite, falavam por si: um homem que confunde amor com servidão não merece nem o benefício da dúvida. Enquanto juntava suas coisas às pressas, borrifando desculpas esfarrapadas pelo ar, observava tudo com uma clareza que só vem quando se quebra a última ilusão. Não havia mais espaço para talvez ele mude ou foi só um dia ruim. Alguns erros são tão graves que não merecem segunda chance e alguns homens mostram tão cedo sua verdadeira face que a única saída é fechar a porta atrás deles. Literalmente. 5 minutos. Foi o tempo que levou para descobrir que, sem respeito, nem mesmo um anel no dedo garante um lugar ao seu lado. Foi o tempo que levou para recuperar algo muito mais valioso do que um casamento: a certeza de que, quando uma mulher diz chega, o mundo deve ouvir. A decisão certa. E agora, para onde eu vou? Implorou, parado na porta com uma mala na mão, o rosto contorcido em uma careta de autocomiseração. Para casa da sua mãe, respondeu, secamente, sem pestanejar. Tenho certeza de que ela vai adorar lavar suas meias de novo. A porta bateu com um som surdo, definitivo.
Apoiou-se no batente, fechou os olhos e solçou fundo. Tudo aquilo, o grito, a humilhação, a quebra final, durou menos de meia hora. Mas parecia uma eternidade. Como você está? Perguntou a mãe, envolveu seus ombros com um abraço firme. Era estranho, uma mistura de tristeza e alívio, como se ela tivesse carregado um peso por anos sem perceber. Isso é normal, sussurrou, você fez o certo. Confie em mim. Olhou para os papéis sobre a mesa, documentos, contratos, tudo meticulosamente preparado. Mãe, você realmente deixou tudo pronto com antecedência? A resposta foi um sorriso sutil, quase conspiratório. E você achava que não? Ajustou os óculos, o olhar afiado. Eu via como ele mudava. Nas últimas semanas, cada vez que eu aparecia, ele já falava com você como se fosse sua dona. E hoje de manhã, a vizinha me contou que ouviu ele gritando ontem à noite, por causa de uma camisa não passada. Um suspiro. Quando um homem mostra as garras, melhor cortar o mal pela raiz. Se não, depois, sangra. Uma semana depois, voltou. Não para se desculpar, para implorar. A aparência estava desleixada, os olhos inchados de noites mal dormidas. A mãe não escondeu o desdém ao vê-lo, um filho de 30 anos voltando para o colo materno como um adolescente irresponsável. Vamos tentar de novo, suplicou, as mãos trêmulas. Eu mudei. Juro. Ela o observou em silêncio, estudando cada traço daquele rosto que um dia lhe pareceu seguro. Sabe? Quando você saiu, eu não senti falta. Só alívio. Ele abriu a boca, mas ela continuou, firme. Isso diz tudo. Ainda somos marido e mulher, por enquanto, mas amanhã o advogado entra com os papéis. Ele levou o que restava de suas coisas e desapareceu. Os rumores chegaram depois, morando em um quarto trabalhando horas extras para pagar o aluguel, enquanto o salário de programador mediano não dava para mais do que o básico. Por outro lado, redescobriu o sabor da liberdade. Os primeiros meses sozinha foram estranhos, o silêncio, a ausência de ordens, de cobranças por meias sujas fora de hora. Mas logo ela se apaixonou por aquela paz. Ninguém gritava com ela. Ninguém a tratava como empregada. O divórcio foi rápido, não havia bens a dividir, não havia filhos. Tentou reclamar a parte da casa, mas os documentos provavam, o apartamento era sem chance, disse o juiz. 6 meses depois, o destino os cruzou novamente. O viu no shopping, caminhava à frente de uma mulher esgotada, carregando apenas um saquinho minúsculo enquanto ela arrastava sacolas pesadas. Ele gesticulava, explicando algo com a arrogância de quem nunca erra. Parece que não aprendeu nada, pensou, esboçando um sorriso irônico. A mãe voltou para a casa delas, só até você se organizar, disse, mas nenhuma das duas fez questão de mudar aquilo. Com o tempo, percebeu que gostava daqueles cafés da manhã juntos, das conversas à noite, da cumplicidade que só mães e filhas entendem. Elas se completavam, uma cozinhava como ninguém, a outra cuidava dos detalhes da casa, sem ordens, sem ressentimentos. Só respeito. Até que chegou, divorciado, pai de um menino de 8 anos, engenheiro de fábrica. Desde o primeiro dia, ele foi diferente, calma nos gestos, respeito nas palavras, disposição para ceder. Você quer sair hoje ou prefere ficar em casa? Perguntava, sem esperar que ela abandonasse seus planos por ele. Seu ex era assim? Indagou certa vez, quando contou fragmentos do passado. Antes do casamento, sim. Depois, ela deu de ombros. Entendo. Por isso vou te mostrar todos os meus defeitos agora, para não haver surpresas. Riu, enumerando, ronco, esqueço de tirar o lixo, não cozinho nada além de ovos mexidos. Que horror! Ela levou a mão ao peito, fingindo choque. Mais alguma coisa? Ah, sim, tenho um filho que pode não gostar de você de cara. E uma mãe que acha que toda mulher quer só o meu dinheiro. Riu de verdade. Ao contrário que escondeu sua natureza até o altar, expôs suas falhas como um mapa, aqui estão os buracos, decida se quer atravessar. Conhecer foi mais fácil do que ela imaginava. O menino, inicialmente desconfiado, logo percebeu que não forçava carinho nem fingia ser mãe. Ela apenas existia, uma presença gentil, que ouvia sem julgar. A sogra, sim, foi um desafio.
Olhares desconfiados, perguntas indiretas. Mas não deixou dúvidas. Mãe, respeito sua opinião, mas a escolha é minha. Se não gostar tudo bem. Mas não aceitarei falta de respeito. Com o tempo, até cedeu. Afinal, como ignorar uma mulher que tratava seu neto com afeto genuíno, sem subserviência nem artificialidade? 2 anos depois, o pedido chegou. Dessa vez, não disse assim no mesmo instante. O passado a ensinou a ser cautelosa. Eles discutiram tudo: onde morar, como dividir as responsabilidades, como criar, como lidar com as famílias. E se daqui a um mês você virar um tirano doméstico? Ela provocou, meio brincando. Respondeu na mesma moeda: e se você virar uma egoísta preguiçosa, que só quer presentes e ignora meu filho? Aí a gente se divorcia, disse, sem rodeios. Justo. Então vamos fazer dar certo. O casamento foi simples, só os mais próximos. E, que surpreendentemente se entenderam, descobrindo afinidades em receitas e opiniões sobre política. Orgulhoso, carregou as alianças como se fosse uma missão sagrada. Na festa, lembrou da primeira boda, o vestido caro, os convidados, as fotos perfeitas. Na época, achava que o espetáculo garantia felicidade. Agora sabia, o que importava era o que vinha depois dos votos, as escolhas diárias, o respeito que não murchava, a disposição de lutar juntos. 3 anos mais tarde, soube do destino de. A mulher do shopping também havia pedido divórcio. Ele voltará para a casa da mãe, queixando-se a quem quisesse ouvir: as mulheres de hoje não sabem ser esposas. Imagina só, contou uma conhecida, ele acha que o problema são elas, que você era caprichosa, que era egoísta. Ou seja, não entendeu nada, murmurou, balançando a cabeça. Pelo contrário. Agora busca uma mulher tradicional, que saiba seu lugar. Ela suspirou. Não por pena dele, mas pela tragédia de um homem que confundia dominar com amar, e nunca perceberia que, enquanto insistisse nisso, estaria sozinho. Porque relações não se constroem com hierarquias. Se construzem com 2 pessoas olhando para a mesma direção. E ele continuaria pulando de um relacionamento frustrado para outro, como um náufrago que insiste em se agarrar a pedaços do mesmo navio afundado. Enquanto isso, florescia em sua nova vida não por vingança, mas por escolha. Era tudo aquilo que ela um dia sonhou sem ousar nomear: um parceiro que não media esforços para dividir as alegrias e as tempestades, que não via amor como uma transação de favores, mas como uma aliança. Por sua vez, havia se tornado o filho que ela nunca imaginou ter, mas que agora amava com uma intensidade que a surpreendia todos os dias. A lealdade do menino era espontânea, como só pode ser a de quem finalmente se sente seguro. Às vezes, enquanto dobravam roupas à noite ou preparavam o jantar lado a lado, lembrava daquele escândalo absurdo dos meias, a gota que transbordou o copo de uma relação já vazia. Hoje, ela via com clareza: nunca foi sobre roupas sujas. Era sobre o desdém disfarçado de autoridade, sobre a tentativa de reduzir sua existência a um par de mãos obedientes. Se ela não tivesse rompido aquele ciclo, se tivesse engolido mais um é meu direito ou a na minha casa, as coisas são assim, quem seria hoje? Uma sombra? Uma serva com data de validade? As coisas eram diferentes não por magia, mas por respeito. Se ele pedia que ela lavasse alguma coisa, era com um quando deram ou posso fazer depois, e nunca como uma ordem. Na maioria das vezes, eles transformavam as tarefas domésticas em momentos de cumplicidade. Ele cortava legumes enquanto ela temperava, ela passava as camisas enquanto ele arrumava a cama, e tudo virava brincadeira, música, risadas. Sabe, mãezinha, disse certa vez, servindo chá para, eu até agradeço ao. Sem ele, eu não teria entendido o que é um homem de verdade. E agradeço mais ainda a mim mesma por ter assinado aqueles papéis de saída antes que a raiva virasse resignação. A mãe riu, sacudindo a cabeça. Imagina se você tivesse aguentado mais 5 anos daquele inferno. Nem quero pensar. 5 anos haviam se passado desde aquela noite em que ele berrou a minha casa, minhas regras, mas as palavras ainda ecoavam em sua memória não como uma ferida, mas como um lembrete. Agora, ela vivia em um lar onde a nossa casa não era um slogan vazio, mas uma verdade tangível. Onde sua opinião tinha peso, seus silêncios eram ouvidos, e seu riso nunca era interrompido por um grito. Enquanto isso, em algum canto da cidade,
ainda procurava sua mulher ideal, aquela que aceitaria lavar suas meias às 23 horas sem reclamar, que engoliria humilhações em nome de um lar estável. E provavelmente nunca a encontraria, porque o mundo havia seguido em frente, e ele, teimoso, permanecerá parado no século passado. A única coisa que não mudará era a lei da colheita: quem planta desrespeito, colhe solidão. E, finalmente, havia aprendido a regar apenas o que merecia florescer,